O Cruzeiro que teve o Eduardo, né, no meio campo na vaga do Lucas Silva, estava suspenso o capitão do Cruzeiro, e o Cruzeiro tendo as melhores chances, né, se não foi tão subliminar assim na partida, o Cruzeiro pelo menos criou as melhores chances, teve algumas oportunidades criadas, né, com o Matheus Pereira, com o Kaique, pisando muito dentro da área. Essa chance, por exemplo, com o camisa 10 do Cruzeiro, o Caio Jorge também perdendo alguma chance. O Fluminense também, por sua vez, levou perigo ao gol defendido pelo Fábio. Isso a gente está falando tudo do primeiro tempo, né, que foi mais movimentado, bem mais movimentado, aliás, que o segundo tempo. E aí o Cruzeiro volta para o segundo tempo, quando todo mundo esperava, né? Aliás, mais de 53 mil pessoas no Mineirão ontem, mais uma vez, né? Mais uma vez, né? Mais 53 mil para poder acompanhar e tentar empurrar o Cruzeiro rumo a mais uma vitória. O Cruzeiro chegaria aí à condição de melhor mandante do Campeonato Brasileiro em caso de vitória, né? Mas acabou parando aí na boa atuação do Fábio. E também acho que aí é mais falta de pontaria dos atacantes do que a grande partida que fez o Fábio. Ele fez boas defesas, sim, mas pelo menos para mim nada de tão excepcional assim. Foi muito mais erro de pontaria. Esse gol, por exemplo, do Caio Jorge contra o Bahia, naquela fase maravilhosa dele, não que agora não seja boa, mas naquela fase esplêndida, ele fez um gol bem parecido, trouxe para o meio, acabou chapando no canto e fez com tranquilidade até o gol. Ontem ela acabou subindo, pegou muito embaixo na bola, então o Cruzeiro perde uma boa chance de tentar diminuir ainda mais essa vantagem. Nessa rodada seria para o Palmeiras, né? A rodada passada foi uma diminuição em relação ao Flamengo, nessa seria contra o Palmeiras, mas o Cruzeiro mais uma vez dentro de casa acaba tropeçando e perde essa chance de encostar um pouco mais nos líderes. Lucas, para você que esteve no jogo também, você concorda com o Rafa que foi muito mais a falta de pontaria? Eu não diria nem falta de pontaria, porque o Cruzeiro até chuta gol, né, Rafa? Mas às vezes não é com aquela explosão, não é com aquela velocidade, não é com a bola colocada da forma, né? E aí do outro lado você tem um goleiro brilhante como é o Fábio. Obviamente quando você faz isso, sua chance de errar na frente dele é enorme, né? O Cruzeiro errou gols que não costuma errar, né? Tudo bem, tiveram algumas defesas do Fábio que de fato acho que dá pra atribuir muito mais o mérito a ele, mas lances como o próprio do Matheus Pereira que o Rafa citou, né? O Matheus Pereira já fez gol dentro da área numa situação parecida no Cruzeiro. Não é um gol que o Cruzeiro costuma errar. Um chute de fora da área do Caio Jorge, que em outros momentos da temporada essa bola iria no gol certamente. São gols que o Cruzeiro não costuma errar e contra o Fluminense errou. Isso custou muito caro porque o Fluminense é um time que jogou fechado contra o Cruzeiro. Desde o início, quando a escalação saiu, a gente já via que seria um time um pouco mais fechado, principalmente no primeiro tempo. E aí o Zubeldia mais uma vez consegue ficar um jogo sem sofrer gols à frente do Fluminense. Então é um jogo que o Cruzeiro começa sofrendo com as investidas do Fluminense muito, e com a ausência, 18, né? Pois 16, né? Com a ausência de chances claras, e depois quando começa a criar, perde um caminhão de gols e por isso não conseguiu sair com a vitória. Se faz alguns dos gols que perdeu, realmente teria tranquilidade no jogo. Fábio foi muito bem, claro, mas alguns gols ali em outros momentos da temporada o Cruzeiro não perderia, Di. Fez boas defesas também. Daniel Seabra, você que está muito sempre acompanhando também os jogos do Cruzeiro, onde você estava de folga, mas assim, você sente esse último terço, depois que o Caio Jorge, ele já não está fazendo tantos gols, ou não está tendo tanta facilidade, ou a marcação está chegando de forma muito forte em cima dele. O Cruzeiro tem tido dificuldades, né, para marcar, para finalizar ali, né? Ontem eu acho que faltou um pouco de tudo ali, né? E sobrou do Fábio, né? Sobrou do Fábio. O Fábio é um negócio impressionante. Impressionante. Entender que água é essa que o Fábio bebe, porque a cada ano que passa ele tá melhor do que no ano anterior. O negócio... Que dia que o Fábio vai parar de jogar, vai perder o reflexo, vai, não sei... O cara não para, é um negócio impressionante, jogando em altíssimo, claro que o Cássio pegou muito também, mas o Fábio é um negócio de outro planeta. Eu acho o Fábio um goleiraço e continua sendo, né? O Cruzeiro teve um ótimo volume de jogo, criou muitas jogadas. Agora na faltou, segunda etapa mais, principalmente no segundo tempo. Agora faltou aquele capricho final, né? Faltou o arremate final ali, mas teve volume, jogou bem, o Cruzeiro criou para isso. Poderia ter feito que fosse 1-0, deixou alguns espaços também, o Fluminense conseguiu chegar, tanto que o Cássio também se destacou, foi bem.
O Fluminense perdeu boas chances também, poderia ter feito o placar, mas acho que o Cruzeiro é normal esse vai e volta, perder gols. Eu acho que o Caio Jorge, ele vinha fazendo um campeonato melhor, tanto que ele é artilheiro do campeonato e tudo, mas ele criou uma gordura lá para trás, depois ele foi numa instabilidade muito grande, aí fez 2 contra o Vitória, depois ontem já não conseguiu. Acho que o Cruzeiro criou, teve volume, jogou bem, mas falhou aquele toquinho final, aquele arremate. Se tivesse feito 1-0, tava lindo ontem no Mineirão. 3 pontos fantásticos, ainda mais com a derrota do Palmeiras. Ô, Lélio, sei que você já viu esses melhores momentos, né? E pra gente que tava lá, uma coisa que a gente sentiu muito foi que a marcação do Fluminense, ela foi, além de ter sido de forma muito efetiva, ela tirou por completo a forma de jogar do Cruzeiro, né? Que é a velocidade, ela tirou a velocidade do Cruzeiro, né, principalmente na primeira etapa. Ficou complicado porque o Caio Jorge é um jogador que é mais oportunista dentro da área, que se utiliza da velocidade, mas que tem dificuldade de trabalhar no espaço curto, né? E ali eu acho que ficou meio difícil para ele também, e obviamente são características de jogadores, são históricos de jogadores e que fazem parte de um jogo também, né? O time do Fluminense, só você pegar os resultados em casa, com exceção do balaio, né, que ele acabou ali fazendo contra o Atlético. Balaio assim, né, 3-0, mas é feio. Ele só ganhou de 1-0. Ele só ganhou de 1-0, só ganha de 1-0. É 1-0, 1-0, 1-0. Então, esse é o Fluminense. Olha que, se eu não estiver enganado, eu assisti o jogo. O Cano nem entrou, né? Nem sei se ele tava aí e tal, no banco. Tá machucado, né? Ele não veio, não. Ele tava com uma pancada no joelho. Quem não entrou, Lélio? O Cano não entrou na partida. Mas quiser fazer piada é outro horário. A gente só aceita o Colombo fazendo piada. E a piada dele é ruim. Mas, de qualquer maneira, você vai e pega aí, igual o Caio Jorge. Teve esse lance do segundo tempo, que ele colocou o Thiago Silva correndo de costas pro gol. E no primeiro turno ele fez 2, 3 gols assim. Entendeu? Contra o Flamengo mesmo é um gol parecido. Agora eu lembrar de todos os jogos vai ser difícil. Contra o CRB, contra o Bahia talvez ele tenha feito a mesma jogada. Só que aí no retorno a bola também não tá entrando, né? Ele teve mais uma chance de cabeça e foram essas as oportunidades dele. As grandes chances do Cruzeiro, pelo menos no meu ponto de vista, é o seguinte, eu vi essa do Kaique Bruno, né? Que depois... Sim, bem no jogo. Foi um dos melhores jogadores em campo. E depois uma com o Matheus Pereira. Essas no primeiro tempo. Você sabe que depois daquele lance no primeiro tempo, expulsa, não expulsa, eu achei particularmente o segundo tempo meio morno, viu? Achou? Achei. Eu achei. Achei que ficou morno e melhorou na reta final do jogo de novo. Não sei, aquilo lá deve ter influenciado porque o jogo tava muito nervoso. Total. O jogo estava muito pegado no primeiro tempo, mas muito bom de se ver. Gostei também. De qualquer maneira, era um empate que ninguém apostava nele. Aí a defesaça do Fábio aí, puro reflexo, já com 45 anos de idade, né? Coisa, né? Eu esperava pela vitória do Cruzeiro ontem. E acabou que o Fluminense veio e ganhou um pontinho fora de casa, que já não... Aí a chance do Matheus Pereira, que já não acontecia há um bom tempo, viu?